Olá, como você está? Tudo bem? Vamos ao destaque da lição? Hoje é domingo, dia 10 de outubro de 2021. E o tópico da lição de hoje é a aliança e o evangelho. Hoje destaco a salvação somente pela graça mediante a fé. Na Bíblia, a aliança e o evangelho aparecem juntos. Eles são complementares. Embora a ideia de aliança existe antes da nação de Israel, por exemplo, a aliança com Noé e a promessa da aliança ter sido feita antes do surgimento desta nação, o pacto foi expresso de forma notável por meio da interação de Deus com seu povo, começando com os patriarcas. Desde o início, a verdade central da aliança foi o Evangelho, a salvação somente pela graça mediante a fé. Em Gênesis, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 3, lemos: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na continuação, Gênesis capítulo 15, versículo de 5 até 17, lemos: Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxutava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de submeter-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Acompanhe também no livro de Romanos, no capítulo 4, versículo de número 1 até o número 5, nós podemos ver aqui da seguinte maneira: que, pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora,
Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Deus, ele prometeu a Abraão que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus prometeu também que todos os que crerem no Evangelho podem ter salvação mediante a fé. A salvação é oferecida de graça, mas a aceitação é pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Abraão creu em Deus, nas suas promessas, e por isso foi justificado diante do Senhor. Porém, isso não foi uma graça barata. Abraão procurou manter sua parte na aliança pela obediência, como visto em Gênesis, no capítulo 22, no Monte Moriá. Embora a sua fé lhe é atribuída como justiça, segundo Romanos 4, no verso 5. Por essa razão, séculos depois, Paulo usou Abraão como exemplo do que é viver pelas promessas da aliança de Deus ao povo. Este tema ecoa por toda a Bíblia. Paulo citou em Gálatas 3, no versículo 6, a passagem sobre a fé que Abraão teve e que lhe foi atribuído para a justiça, de acordo com o que está escrito em Gênesis capítulo 15, no versículo 6, e que arremete à promessa feita ao patriarca sobre todas as nações serem abençoadas por eles, segundo o que Paulo comenta em Gálatas 3, no versículo 8 e 9, que diz: Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E assim, são justificados pela fé sem as obras da lei, por mais que sejam obrigados por causa da aliança e obedecer à lei. Mesmo quando Jeremias falou sobre a nova aliança, ele o fez no contexto da lei, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, versículo 33. Refletindo uma linguagem que remonta ao livro de Levítico, onde no capítulo 26, no verso 12, diz: Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Com todas essas descrições, podemos perceber que a lei e o evangelho andam juntas. Ou seja, elas se complementam, elas estão intimamente ligadas. Em Apocalipse, no capítulo 14, há um evangelho eterno para ser pregado a todos os habitantes do planeta Terra. É um chamado de Jesus para que todos possam respeitá-lo, e há um chamado para que todos possam o adorá-lo de uma maneira espontânea, adorá-lo, servi-lo por amor. Todos que rejeitarem a graça oferecida por Jesus adorarão o dragão por meio do seu representante, a besta, e todos serão destruídos juntamente com Satanás e todos os que participam em teu reino.
querido amigo, querida amiga, é seu desejo adorar ao Senhor Jesus? É seu desejo obedecê-lo como uma gratidão pela salvação em Cristo Jesus? Às vezes nós escutamos muito as pessoas dizendo: eu não estou pronto, eu não estou preparado. Sabe? Deus, Ele te salva como você está. E assim que você é salvo, Deus começa agora a te moldar. Deus começa a te transformar, a resgatar em você a imagem e semelhança dele, que foi perdida por causa do pecado. Por isso, do jeito que você está, você pode ir até Jesus, você pode se entregar a Ele, pode permitir que Ele te salve. E a partir de então, iniciará o processo de restauração em sua vida. Este é o seu desejo? Se este é o teu desejo, então ore comigo neste momento. Amadíssimo Deus, muito obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor nos oferece de graça. Senhor, dar fé para cada um dos ouvintes e aumenta também nossa fé para que possamos aceitar a salvação em Cristo Jesus pela fé todos os dias e permanecermos salvos. Por isso te oro e faço essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Ricas bênçãos de Deus para você e para a tua família nessa nova semana.